dele há alegria, na presença dele há paz. E nós temos que nos alegrar mesmo na presença do Senhor, amém? Podem tomar os vossos assentos. Eu acho que eu tenho 15 anos ainda, me empolgo com essas coisas. Glória a Deus, mais uma terça-feira. Estamos aqui reunidas. Eu tenho certeza que não foi só eu que pude sentir assim, ó, a presença de Deus em nosso meio. Desde o momento da oração, desde que eu cheguei aqui, a presença de Deus é real em nosso meio. E eu me alegro porque cada terça-feira que passa essa igreja está mais cheia de mulheres. Mulheres sedentas pela glória de Deus. Mulheres que querem receber mais do Senhor. E eu me alegro muito de ter vocês aqui comigo. Hoje eu recebi um elogio, né, Jéssica? Fui lá no cartório e a menina do cartório, ela vinha aqui na Petros. E daí ela falou para mim, nossa, Fran, como tu estás bonita. Eu disse, ai, obrigada. Daí ela disse, depois que tu virou pastora, tu ficou mais bonita. Daí ela disse, deve ser a presença de Deus. Eu disse, glória a Deus por isso. Mas aí eu pensei, não é, os cílios e a sobrancelha. Claro que a presença de Deus faz nos ficar com o rosto mais bonito, porque a Bíblia diz, né? Mas também, né, deu uma ajudadinha na face da pessoa. E eu quero agradecer aqui publicamente, porque eu amo honrar as pessoas. Isso é algo que eu sempre tive desde muito pequena. Eu amo honrar as pessoas. E eu quero agradecer aqui publicamente a Kelly. Cadê a Kelly? Kelly, Deus abençoe. Porque isso daqui, esses cílios e essa sobrancelha, foram presentes de Deus para a minha vida. Só que os presentes de Deus chegaram a mim através de pessoas. A Kelly me indicou para ser modelo lá da patroa dela, Cris Silveira, gente. Nada mais, nada menos, né? Aqui, ó, a minha sobrancelha, que eu amei. Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado por permitir Deus usar a tua vida para me abençoar. E eu peço que as bênçãos do céu se derramem sobre a tua vida, em nome de Jesus. E também, Gúria, me deu um branco. Jainara. E também os meus cílios feitos pela Jainara. Fica em pé, Jainara, porque tu não tem nada de vergonha. E essa é a Jainara. Ela fez os meus cílios. Também fui modelo dela. Indicado pela Bia. Deus abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada. Assim como a Kelly, vocês também foram usadas por Deus para abençoar a minha vida. E eu vejo o cuidado de Deus comigo em cada detalhe. Em cada detalhe. Ontem nós fomos fazer uma visita e quando nós... chegamos lá, eles estavam preparando um banquete assim para nós, uma comida deliciosa em plena segunda-feira. E nós falamos para eles, muito obrigada. Muito obrigado porque no dia de ontem eu e meu esposo queríamos sair para comer. E nós tínhamos conversado meio-dia. Hoje nós podíamos sair para comer alguma coisa, né? Só que a situação financeira não permitia para na segunda-feira. Então a gente recebeu uma mensagem, não, vem aqui em casa e eu vou fazer a comida que tu queres comer. Pode falar o que tu queres comer que nós vamos fazer. E eu sinto o cuidado de Deus com a minha vida. E que você possa receber esse cuidado do Senhor. Que você possa também ser cuidada pelo Espírito Santo. Ter os ouvidos atentos, os olhares atentos. Para saber que é Deus abrindo porta e querendo te abençoar. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em João 8. E o versículo 2. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Já na semana passada. E hoje mesmo ele falou poderosamente comigo antes de eu vir para cá. Eu já estava em casa chorando, me arrumando, sentindo a presença de Deus. Porque Ele é fiel demais, demais. E vocês vão entender tudo um pouco mais à frente. A palavra de Deus diz assim. Ao amanhecer, Ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se sentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando esta pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado,
seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E quando o ouviram, os acusadores, pela sua consciência, foram saindo, um por um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Em algumas traduções diz: vá e não peques mais. Deus colocou essa palavra no meu coração e nós estamos mediante a essa história da Bíblia, desta mulher. Eu sempre gosto de estar trazendo aqui algo relacionado a uma mulher da Bíblia, principalmente mulheres improváveis, mulheres aonde a sociedade apontava, acusava, falava que não ia dar certo, falava que ia dar errado, que tinha tudo para dar errado. Mas a partir do momento que essa mulher se encontra com Jesus, ela tem a vida transformada e ela vive algo novo na presença de Deus. E com essa mulher aqui não foi diferente. Essa mulher aqui, ela foi pega num ato de adultério. E como foi lido aqui, a Bíblia diz que quando a mulher era pega no ato de adultério, ela era sentenciada a apedrejamento. Uma morte, deve ser terrível, né? E foi o que aconteceu com ela. Ela foi pega no ato do adultério. Então, os religiosos de plantão, sabe, aqueles que são tão crente que só sabe acusar o outro. São tão crente que esquece de ler a Bíblia e saber que Jesus amou e eles não são capazes de amar. Porque está usando uma unha pintada, porque está usando uma calça, porque a igreja tem a parede preta. Esses foram os primeiros, os que estavam na linha de frente com a pedra na mão. Porque a Bíblia diz que os mais velhos foram saindo primeiro. Então esses estavam ali, na linha de frente, pronto para matar aquela mulher. Pronto para acusar ela e dizer: essa daqui errou, vai morrer. Não tem mais solução para ela. Não tem mais oportunidade para ela. Foi isso que eles fizeram. Só que eles estavam tomando essa atitude porque eles queriam acusar Jesus. Eles queriam pegar Jesus para que Jesus fosse crucificado, fosse preso. Só que eles chegaram com essa situação mediante ao Mestre. Mediante ao amor maior do mundo. Mediante aquele que já foi falado aqui pela Rafa, que nos ama mesmo nós cheios de falhas, mesmo nós cheios de defeitos. Eles foram levar essa mulher para este homem, para o nosso Jesus. E quando eles chegaram lá e questionaram Jesus, eles acharam de certo que Jesus ia ficar apavorado, né? Porque se uma situação dessa chega até nós, Jesus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Jesus tranquilamente estava, tranquilamente ficou. E eles, essa daqui, vão matar. E quem estava na live hoje pela manhã, ou quem assistiu durante o dia, a live que eu estou fazendo pelas manhãs, hoje Deus me deu uma palavra sobre amizades. E eu quero perguntar para você, que tipo de pessoa você tem sido? Eu gosto muito de aplicar, eu prego desta maneira, aplicando a Bíblia para os nossos dias, porque eu faço isso. Eu leio a Bíblia e eu aplico a Bíblia na minha vida. Eu não leio a Bíblia e penso: pois é, me acusaram, pois é, falaram de mim. Não. Quem eu estou sendo? Quem eu estou sendo? Será que eu não sou essa acusadora? Esses acusadores? Esses fariseus? Será que eu não estou agindo como eles? Quem você está sendo? Jesus hoje te pergunta, o Espírito Santo de Deus hoje te pergunta, e deixa Ele trabalhar no teu coração. Esteja com o coração aberto para receber a palavra de Deus nessa noite. Como temos nos comportado mediante as situações? Descobrimos algo de alguém? Aquela lá? Já saímos falando. Ou será que, para a honra e a glória de Jesus, você tem sido aquela mulher que vai e diz: não, deu errado, não está dando certo, eu vou orar por ti. Fica firme, não desista da tua vida. Não tente tirar a tua própria vida, não faça isso, Deus tem algo para ti. Será qual tipo de mulher você tem sido?
E eu espero que hoje nós saímos daqui sendo esse tipo de mulher. Essa mulher que abraça. Essa mulher que não aponta o dedo, mas estica os braços e diz: não, vem aqui, eu te abraço, eu te ajudo. Conta comigo, vamos orar, vamos para a igreja, vamos. Eu recebi uma mensagem segunda-feira, ontem, né? Primeiro dia ali de live, uma mulher já me entrou no meu WhatsApp falando que precisava de ajuda. Porque o marido dela, ele era um excelente marido. Porém, ele era viciado em bebidas alcoólicas. E quando ele bebia, ele se transformava. Ele virava outro homem. E ela disse: Fran, eu até oro. Eu sei que eu tenho que orar mais. Eu sei que eu não vou na igreja, eu tenho que ir na igreja. Mas é a maneira que eu estou levando a minha vida. Eu sei que não está certo, mas... Eu poderia dizer para ela: claro que tu vai viver essa vida aí. Tu não quer saber de Jesus, tu não quer saber da igreja, tu não quer renunciar. Tu está vivendo o que tu merece. Poderia ter falado isso para ela. Que foi o que eles fizeram nessa passagem. Mas eu disse para ela: eu vou orar por você. Eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus fortaleça o teu marido, que ele consiga largar esse vício. Eu vou orar para que Deus impulsione vocês para estarem lá na igreja. O que Deus fez no meu casamento, Deus pode fazer no teu. Tu conhecia o meu esposo. Tu sabia como ele era e olha o que Deus fez na vida dele. Deus pode fazer no teu marido também. Talvez você ou as pessoas que estão à sua volta podem dizer: não, larga mesmo, é um atribulado, só está te incomodando. Só quer saber de beber, bebe, faz fiasco. Larga mesmo, arruma outro. Tu sozinha vai ser muito melhor. Não dê ouvidos para essas pessoas. Casamento, Cláudia e Jéssica, nossos líderes de casais, eles estão sempre aqui falando para nós. Sábado tivemos uma excelente palestra aqui. Casamento vem do coração de Deus. O Cláudio costuma dizer que a instituição mais importante é o casamento. Foi a primeira coisa que Deus... O primeiro milagre que Deus operou foi num casamento. Então, eu vou falar de novo, né? Eu nem ia falar isso, gente. Mas se Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Não desista do teu casamento. Não desista da tua vida. Não desista daquilo que Deus tem preparado para ti por causa dos teus acusadores. Por causa daqueles que te apontam. Por causa daqueles que apontam o erro do teu marido, o erro da tua casa, o erro da tua família. Não desista. Fica firme. Continua vindo na igreja. Tenha intimidade com Jesus que Ele vai te fortalecer. Então, quando eles falaram isso para Jesus, Jesus ficou na dele, baixou a cabeça, começou a escrever. E eles estavam... Nossa, ele não vai falar nada? Ele não vai falar nada mediante a isso? Que quando nós venhamos saber algo de alguém, sabe, talvez nem é aquele escândalo gigantesco, gente. Às vezes é qualquer coisinha. E a gente já, tipo, tu viu a fulana? Entendeu? A pessoa vem falar para nós nos calamos. E pensamos o que vamos falar. Porque como eu falei também hoje, que nós possamos ser mulheres que falem aquilo que o céu quer que nós falamos. Não aquilo que nós achamos que tem que falar. Gente, eu não sou nenhuma santa. É óbvio que tem horas que eu também quero. Nossa, né? Tribulada. Mas eu penso: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quem eu sou? Cheia de pecados também. Cheia de pecados. A Bíblia diz em Romanos, por favor, Lulu. Ah, Lulu não está ali. Desculpa, Lulu. Em Romanos, é só mais esse que eu vou pedir, tá, Lulu? Romanos 3 e 23 e o 24, nós vamos ler. A Bíblia nos diz assim, ó. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós. Mas nós somos justificadas gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, por meio da morte de Cristo Jesus no Calvário. A misericórdia dele nos alcança, o perdão dele nos alcança, o amor dele nos alcança. Todos somos pecadoras, todos somos falhas. Eu não sou melhor do que vocês, e você não é melhor do que nenhuma dessas mulheres que estão à sua volta. Mas o amor de Cristo nos alcançou, a misericórdia dele nos alcançou, e é por isso que estamos aqui. Só porque ele morreu na cruz, ele se entregou por nós. É por esse motivo que nós estamos aqui. Então quem somos nós de estar acusando o outro? Obrigada, Lulu. Quem somos nós?
que Ele venha ter misericórdia das nossas vidas. A Bíblia diz que a mesma medida que nós, eu não sei bem certinho, tá, gente? Mas a mesma medida que nós julgamos, seremos julgados. Isso tá bom para ti? O que tu pensa quando escuta esse versículo? Que a mesma medida que tu julga, tu vai ser julgada. Como é que tu tá julgando as pessoas? Como? Porque é muito fácil a gente falar assim, mas aquele lá tá me acusando. Isso mesmo, a mensagem é para aquela lá. Porque, sabe, é o crente pá, que joga para os outros. Que hoje tu venha ser a crente inchada, que pega para ti. Porque o que importa é nós melhorarmos. O que importa é nós sermos mais parecidas com Cristo. Nós saímos daqui alimentada pela palavra para nós sermos melhores. Todos os dias para agradar a Cristo. Então, eles acusaram, eles apontaram, eles falaram que ela estava errada. E Jesus, com toda sabedoria e amor, falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Qual de vocês aí que não tem nenhum pecado? Pode apedrejar ela. Porque não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e acabou. Pode apedrejar ela. E então, os mais velhos foram largando as pedras e foram saindo. Porque a própria consciência deles lembrou eles do pecado que eles já cometeram. Todos os dias nós cometemos erros. Todos os dias nós cometemos pecados. Mas todos os dias a misericórdia de Deus nos alcança. E todos os dias nós temos que estar pedindo misericórdia para Ele. E não cometendo o mesmo erro. No final eu vou falar isso. Que é o final da história. Então eles saíram. Eles foram saindo. Que nós possamos ser boca de Deus para abençoar e não para acusar. Que nós possamos primeiro olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, se tu fizesse na minha vida, se tu me tirou daquela situação quando eu estava no lamaçal de pecados, tu pode fazer na vida dela. Tu pode fazer naquela família. Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Tu podes fazer, Jesus. Então todos saíram. Todos foram embora. Ficou só ela e Jesus. Gente, eu estava lendo hoje e eu pensei, tu foi pega no ato do adultério, tu sabe que tu tá toda errada, cheia de pecado, e tu tá só tu e Jesus. Que Ele não tem pecado, Ele faz o milagre, Ele é o dono da vida. Eu acredito que naquele momento foi um constrangimento para ela. Eu, se estivesse no lugar dela, ficaria constrangida. Só que sabe o que constrangeu muito mais? O amor de Jesus por ela. Porque Jesus olhou para ela e disse: se eles não te condenam, eu não vou te condenar. Se eles não te acusam, eu não vou te acusar. Que hoje, eu sempre falo aqui, vocês possam todos os dias se preocupar com o que Jesus está pensando de você. Se eu estou agradando Jesus? Será que o que eu estou fazendo está agradando o meu mestre? Será que como eu estou me comportando, como eu estou me vestindo, como eu estou agindo, está agradando o meu mestre? Não se preocupar com o que as pessoas estão falando. Não se preocupar em agradar os outros, mas se preocupar em agradar Ele. Foi Ele que morreu por nós. Se continuarmos firmes, é com Ele que vamos morar. É com Ele. Então que você venha estar preocupada em agradar Ele. Mas, para finalizar, Jesus falou para ela: vai e não peques mais. Vai e não cometa mais esse erro. Vai e não peques mais. Eu não sei qual é o teu pecado que às vezes te acusa. Porque o inimigo, o nosso acusador, ele vem nos acusar. Ele vem falar para nós: quem tu acha que tu é? Tu fez isso, tu fez aquilo. Esse é o papel de Satanás, esse não é o nosso papel. O papel de acusar é do diabo. É ele que faz isso com nós. Nos acusa das nossas falhas, nos acusa dos nossos erros, nos acusa dos nossos pecados.
Só que Jesus vem hoje de encontro às nossas vidas e diz para nós: vá e não peques mais. Vá e não cometa mais isso. Filha, eu estou com os braços abertos para te ajudar. Eu estou com os braços abertos para te fortalecer. Eu estou com os braços abertos para te tirar desta situação. Basta você tomar uma atitude e querer sair disso. Fran, mas eu já sou crente. Fran, eu já estou na igreja. Eu congrego já há 30 anos, há 20 anos, há 10, há 5, há 1. Aceitei Jesus semana passada. Não importa o tempo. Esses religiosos aqui também eram crentes. Esses religiosos também eram mestres da lei. Eles sabiam a Bíblia da ponta a ponta. Só que não viviam. Só que não colocavam em prática. Não basta nós estarmos aqui dentro da igreja ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, chorando, sentindo a presença de Deus. É muito bom, maravilhoso. Mas sair ali fora e não colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui. Sair ali fora e fazer tudo. O desejo do meu coração, e eu sempre oro e eu peço para Deus, é para que o Espírito Santo fique, sabe, martelando em vocês as palavras que são ministradas aqui. Para que quando vocês estiverem em frente a algo e lembrarem: não vou tomar essa atitude porque eu escutei lá a palavra e eu sou uma mulher de Deus, eu quero resplandecer o brilho do Espírito Santo e eu não vou tomar essa atitude. Que nós possamos não cometer mais os mesmos erros, as mesmas falhas, ou voltar para o lugar aonde nós estávamos. Voltar para o lugar de erro aonde nós... Eu não sei qual é este lugar que talvez ocupe na tua mente, que te acusa de algum erro teu. Mas hoje eu dormi um pouquinho à tarde, eu acordei, eu estava falando com meu esposo. Eu acordei, daí eu gosto de dormir, sabe? Daí acordar 5 horas da manhã para mim, gente, é só Jesus na causa. E daí ontem eu fiquei acordada até 1 hora, das 5 a 1 hora da manhã. Eu disse: meu Deus do céu. E daí hoje eu acordei às 5 de novo. E daí de tarde eu disse para ele: não, eu sou obrigada a dormir um pouquinho, porque senão eu não aguento hoje de noite. Daí eu acordei, mas daí eu acordei meio fora de mim, assim, eu pensei: meu Deus, vou ler mais um pouco a Bíblia. Daí eu fui ler, daí eu pensei assim comigo, o carnal. Eu, Fran, carnal, a recém-acordada, não estava no espírito. Li tudo de novo ali, do 2 ao 11, pensei: Jesus, essa mensagem, por que essa mensagem pregar hoje? Eu queria pregar uma mensagem avivalística, uma mensagem que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer. Eu queria fazer isso, Jesus. Só que eu ouvi nitidamente a voz dele falando comigo: tu era essa mulher. Tu vai pregar porque tu viveu no lugar desta mulher. Tu vai passar para as mulheres que estiverem ali essa noite, para elas saberem que talvez elas estão nessa situação, ou elas já saíram dessa situação, mas o inimigo ainda acusa elas, que eu morri por elas, e a mesma misericórdia que eu tive pela tua vida, eu também tenho pela vida de cada uma delas que estarão lá. E eu só pude agradecer aqui no louvor. A minha vontade era de me jogar no chão com os hinos que foram entoados aqui, porque o que seria de mim se não fosse a misericórdia de Deus? Quando eu mesmo pensava que para mim não tinha solução, quando os acusadores estavam com a pedra na mão me apedrejando, falando que não ia dar certo, meu casamento não ia dar certo, que a minha vida não ia dar certo, eu estive na situação dessa mulher. Mas assim como Cristo se apresentou para ela, Ele me deu mais uma oportunidade de estar nos caminhos dele, há 12 anos atrás. Ele me deu mais uma oportunidade e disse: filha, eu te amo, eu te perdoo, eu redimo os teus pecados, eu abro os meus braços, eu te abraço, eu estou contigo. Se há 12 anos atrás me falassem que eu ia viver o que eu vivo hoje, eu não acreditaria. Que eu teria o casamento que eu tenho hoje, eu não acreditaria. Mas para a honra e a glória de Jesus, eu me permiti ser amada e ser cuidada por Ele. Eu me permiti ser filha. Eu repreendi a voz do acusador na minha mente e disse: não,
Eu não vou dar ouvidos ao acusador. Que a palavra, a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Eu creio que essa mulher teve a vida transformada. Assim como nós, hoje, que estamos aqui, temos a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Hoje Ele te trouxe aqui e Ele está frente a frente contigo. E Ele diz para ti: filha, eu te amo. Filha, eu não te acuso. Filha, mas eu te peço, não peques mais. O meu amor e o meu perdão te alcança, mas eu te peço, não cometa novamente o mesmo erro. Eu tenho certeza que esta palavra tem morada exata nos corações. Eu quero pedir para o Ministério do Louvor se preparar. Por favor, o Ministério do Louvor pode se preparar. Que nós, mulheres de Deus, mulheres que estamos aqui nas terça-feiras, eu espero que o teu encontro com Deus não seja somente de 15 em 15 dias aqui nas terça-feiras, mas que o teu encontro com o Espírito Santo seja todos os dias dentro da tua casa, todos os dias dentro do teu carro, todos os dias dentro do banheiro, lá na empresa. Seja a todo momento o teu encontro com Deus. E todos os dias tu possa olhar para dentro de ti e falar: Senhor, tenha misericórdia, me perdoa, Pai. Me ajuda, Senhor, a não cometer mais novamente as minhas falhas, os meus erros. Me fortalece, Espírito Santo. Eu quero convidar vocês a se colocarem de em pé neste momento. E eu não sei o que o inimigo te acusa nesta noite. Ou te acusa às vezes durante anos. Eu não sei o que o inimigo tem te acusado e tem falado para ti. De que você não vai conseguir sair disso. Você não vai conseguir, sabe, se desprender daquilo que tu errou, daquilo que tu falhou, daquilo que tu fizestes. Mas hoje, eu declaro em nome de Jesus, que toda acusação do Satanás caia por terra. Que todas as vozes do inimigo que vêm para te acusar, para apontar os teus erros, para apontar as tuas falhas, caiam por terra nesta noite. E que você seja fortalecida pelo amor de Deus. Que você saia daqui abraçada pelo Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus. O Ministério do Louvor vai louvar um hino que eu pedi para eles louvar. Um hino que fala muito comigo. Um hino que fala muito comigo. Porque o amor dele nos alcançou e que nós temos que ter a atitude de não trocar ele por nada. Não abandonar ele por nada neste mundo. Não dê ouvidos. Ah, Fran, quer saber? Eu não vou mais. Não vou mais. O inimigo só me atribula. Cada vez que é para mim na igreja é uma tribulação. Parece um tormento. O meu dia parece uma coisa. Eu não vou mais. Não faça isso. Não troque a presença dele por nada. Por nada neste mundo. Não troque de estar na casa do Pai. Por causa que o inimigo te acusa, te aponta. Ou talvez até as pessoas usadas pelo Satanás fazem isso. Mas que hoje você venha ser boca de Deus neste lugar. E você venha abençoar esta mulher que está do seu lado. Que tu venhas orar. Que tu venhas abraçar. Conduzida pelo Espírito Santo de Deus. O Pai está na casa. O Espírito Santo de Deus está na casa. Oh, Jesus. Trabalha em nosso meio, Pai. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. É o que temos, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos as nossas falhas e os nossos pecados. Assim me amou. Oh, Jesus, obrigada, Pai. Uma frase atire a pedra. Obrigada pelo teu amor. Nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível A graça dele te alcança nesta noite.
atitude não deixa a vergonha, o medo te paralisar. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em Sejam mim. cheias da Minha vida foi Sejam cheias da transformada. presença do Pai nessa noite. Minha vida foi transformada. Sim, Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é? esse que era sem pecado e não me condenou. Obrigada, Espírito Santo de Deus. No lugar Obrigada pelo teu amor em ter nos alcançado, Pai. Obrigada pela tua misericórdia em ter nos alcançado, Jesus. Que a palavra desta noite possa fazer morada no coração das tuas filhas. Que a palavra desta noite, Senhor, possa fazer morada. Que todas as vozes, Senhor, de acusação, que todo inimigo que vem apontar as nossas falhas, o nosso erro, seja repreendido, Pai. No poder que há do teu nome, Pai. Os meus pecados, Ah, Jesus, cobre as tuas filhas com teu sangue. mas mesmo Ah, Senhor, que elas possam, Pai, reconhecer todos os dias que são filhas, que são amadas por Ti. uma frase a ti. Oh, Jesus, esteja com elas. Esteja com elas em todos os momentos. Fortaleça as tuas filhas nesta noite. Santo Deus, obrigada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Glória a Deus. Glória a Deus por mais esta noite. Glória a Deus por mais esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração. Que esta palavra faça morada no seu coração. Que hoje Jesus blinde a sua mente contra todas as vozes do acusador. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vocês vão cantar mais um louvor? Então deixa Deus usar vocês. Deixa Deus usar vocês. Deixa Deus usar você que está aí. E eu vou deixar Deus me usar. Haja o que houver e venha o que vier.
Temer porque se eu estou tu estás guardada no braço guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é. Tu estás no braço, nos braços de Jeová Jiré. Irás prover de novo. Espírito Santo. Eu creio em ti. E haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Jesus que está em nosso meio. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Meu marido, por favor, aqui no som. Tu já tinha esquecido, né? Eu tô ligada. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Continuem firmes, firmes, e uma ajudando a outra. Uma estendendo os braços para a outra, uma abrindo os braços para a outra, para poder abraçar, para poder ajudar. Que vocês sejam mulheres cheias, mas transbordantes da presença de Deus. Amém? Deus abençoe a cada uma de vocês. Eu quero que todas fiquem aqui, porque daqui a pouco nós vamos nos alimentar, nós vamos participar deste banquete. E eu sempre falo, enquanto nós estivermos aqui, deixa Jesus te usar. O último culto de mulheres, a gente saiu daqui 11 horas da noite. Estava aqui, a vontade era de ficar aqui. Então não tenha pressa de sair da presença de Deus. Nós vamos estar nos alimentando, mas a presença de Deus continua conosco. Amém? Deus abençoe você que está na live, você que nos acompanhou. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana, que todas nós venhamos ter uma excelente semana. Quero convidar. Vocês estão ligados na comida, né? Vocês prestem atenção em mim, por favor. Eu quero convidar todas vocês para amanhã. Quem puder estar ali na live às 6h30. Tem sido manhãs muito abençoadoras. E eu tenho certeza que amanhã não vai ser diferente. E agora nós vamos encerrar. Mas antes de nós encerrar, eu quero chamar aqui em cima o irmão Ricardo. Pode subir aqui, irmão Ricardo. E eu quero chamar também a irmã Thaís. Por favor, a nossa repórter abençoada de Jesus. E eu vou dar a oportunidade para o irmão Ricardo. E daí logo após o irmão pode orar por nós e nos despedir. Boa noite a todas. É um prazer e uma honra poder estar participando desse culto de mulheres. Eu vim só para avisar que nós iniciamos a partir de agora a nossa vigília. A primeira vigília de mulheres. Nem tem hora para acabar. Combinado? Brincadeira, gente. Eu pedi... mas fica a dica, né? Fica a ideia. Quem sabe em breve. Eu pedi 5 minutos para a pastora Fran hoje, para vir até aqui, porque hoje é um dia muito especial na minha vida e na vida desta mulher aqui. Hoje nós estamos completando 31 anos de casamento. Essa para ela, agora para mim. Para mim mais forte, por favor. Gente, não são 31 dias, não são 31 meses, são 31 anos de casamento. 31 anos andando juntos. 31 anos, um acordando ao lado do outro. Tem dias que nós acordamos, um olha para o outro e faz assim, ó. Rosna, né? Mas depois tudo passa, tudo vira paz, né? E é normal isso em qualquer relacionamento. Acredito eu que os relacionamentos entre homem e mulher, o casamento, é uma das coisas mais desafiadoras da vida. Poucas coisas são tão desafiadoras como o casamento.
São duas pessoas diferentes, nasceram em lugares diferentes, se criaram em lares diferentes, com pais diferentes, culturas diferentes, ensinamentos diferentes. Alguns não tiveram pai, outros não tiveram nem educação correta, e de repente pegam todos os traumas, todas as bagagens e colocam morando dentro do mesmo espaço, debaixo do mesmo teto. Ela com os sonhos dela, querendo ir para a direita, eu chego com meus sonhos, querendo ir para a esquerda. E aí, como se entender? Como fazer? Se nós não tivermos algumas coisas fundamentais, a corda se arrebenta, porque ela puxa para um lado, eu puxo para o outro, e quem é que vai segurar a corda? E hoje eu estava pensando, logo quando eu acordei, sobre algumas coisas que mantêm um relacionamento, né? Muitos logo pensam em amor, mas eu conheço muitas pessoas que amam até hoje seu marido, a sua esposa, mas não vivem mais juntos. Na verdade são ex-maridos, ex-esposas, mas depois de muitos anos separados, eles ainda continuam tendo amor. Então o amor só, o amor humano não pode ser a base fundamental para o relacionamento. A paixão então nem se fala, a paixão é como um furacão, ele vem, passa e vai embora. A beleza o tempo rouba, o tempo leva. E o que resta então em um relacionamento? Quais são as coisas principais, quais são os fundamentos, quais são os pilares, o que mantém um casamento de pé durante 1 ano, 2 anos, 30, 31 anos? E eu fiquei pensando, o que mantém o nosso relacionamento, o nosso casamento de pé durante 31 anos? Eu não sou, porque eu sou totalmente imperfeito, cheio de falhas, cheio de defeitos. Ela também tem as dificuldades dela, então as qualidades dela também não nos mantêm juntos. Existem algumas coisas fundamentais. O primeiro deles, acredito que seja, não digo o primeiro em ordem de importância, mas eu vou dar ordem decrescente, seja o perdão. Perdoar é fundamental. Nós precisamos saber e entender que nós precisamos perdoar um ao outro todos os dias. Todos os dias. Hoje é terça-feira e eu já perdoei a minha esposa várias vezes, e ela já me perdoou muitas vezes também no dia de hoje. E o perdão tem que andar junto todos os dias. Nós temos que entender que somos imperfeitos, nós não somos seres evoluídos, nós estamos aqui apenas de passagem, crescendo para uma vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos crescendo juntos, um auxiliando e ensinando o outro. Esse é um dos pilares. Outro pilar é o respeito, a honra, sabermos honrar um outro quando estamos juntos, mas principalmente quando estamos distantes. E honrar é falar coisas boas, mesmo que o seu coração não esteja cheio de palavras boas sobre o seu marido ou a sua esposa. Mas você deve profetizar, você deve honrar o seu companheiro e a sua companheira. É projetar um futuro, mesmo que o presente não seja bom, mas projetar um futuro com vocês. Um futuro de alegria, de prosperidade, de união, de amor, de companheirismo, de carinho, de intimidade. E o principal deles é a terceira dobra da corda. Se não houver a terceira dobra na sua corda, a corda que mantém o seu relacionamento, não adianta você lutar, não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta você vir até aqui ouvir palestras, porque é Jesus Cristo que é a terceira dobra. É Ele que mantém de pé os casamentos, os relacionamentos. Sem Ele, eu te garanto com toda a certeza, de quem vive há 31 anos com a mesma mulher, sem Jesus, é impossível se manter casado, é impossível manter um relacionamento, é impossível viver junto, homem e mulher na mesma casa, constituir uma família, ter filhos e permanecer. Então, se você vai colocar alguma coisa no seu casamento hoje, como objetivo principal, coloque a terceira dobra, coloque Jesus em seu casamento, é Ele que vai segurar. Quando um for para a direita, outro for para a esquerda, porque os ventos sopram e acabam muitas vezes balançando o barco, e um cai para a direita, outro cai para a esquerda, é Jesus no centro que vai estar segurando e trazendo de volta. Ei, Thaís, volta para o centro. Ei, Ricardo, volta para o centro. Ei, volte, vocês precisam voltar, se unir, estarem juntos novamente. E a terceira dobra. E essa noite eu só vim aqui para agradecer, na verdade. Eu sou muito grato, porque Deus foi tão generoso comigo. Eu não sei o que Ele viu nesse serzinho aqui, de poucos quilos, magrinho, tão imperfeito, mas Ele viu alguma coisa, porque Ele me deu o maior presente da minha vida.
Com 18 anos, quando ainda era muito louco, né? Ainda era muito bagunceiro, ainda era muito criança, ainda vivia coisas que nem é bom trazer à memória. Deus colocou uma mulher no meu caminho. E essa mulher foi a mulher que me aguardou, foi a mulher que teve paciência comigo, foi a mulher que se ajoelhou madrugadas, foi a mulher que passou madrugadas acordada, fazendo vigília sozinha, ela e Deus, acreditando que o milagre iria acontecer, quando ninguém mais acreditava, nem eu acreditava. Eu já não acreditava mais que podia dar certo, eu já não tinha mais esperança em mim mesmo, porque eu sabia o que eu era, onde eu estava, eu sabia o que eu estava vivendo, eu sabia quais eram os meus planos e projetos para a minha vida, e eram projetos e planos ruins. Só tinha maldade em meus olhos, meu coração era cheio de coisas ruins, de destruição. Mas essa mulher teve paciência, teve fé, e orou, jejuou, clamou e confiou. E nos meus momentos, nos momentos mais difíceis da minha vida, os momentos que eu atravessei, que foram os maiores desertos da minha vida, a única pessoa que eu pude contar nesse mundo, além de Deus, foi com essa mulher, que por muitas vezes eu fiz sofrer, fiz chorar, roubei a esperança do coração dela, mas para a honra e glória do nome de Deus, as orações dela chegaram aos céus, Deus teve misericórdia da gente e começou a reconstruir uma nova história. E depois de 31 anos, eu espero que nós tenhamos mais 30, 60, 90, sei lá. Enquanto Deus permitir que nós vivamos, nós estaremos juntos. Não porque nós sejamos bons, mas porque colocamos Jesus em nosso coração, em nosso casamento. Porque Deus é misericordioso e Ele nos uniu. E o que Deus une, o homem nunca separará. Amém, glória a Deus. Muito obrigado. Tem uma lembrancinha, eu ia esquecendo. Me fez chorar, gente, mas eu acho que tem mulheres aqui nessa noite que precisavam ouvir isso, né? Nada é por acaso. E o que eu quero dizer para vocês é que nós, mulheres principalmente, nós precisamos reconstruir os muros que às vezes se ruem nas nossas famílias, né? E que vêm já da família dos antepassados. E graças a Deus, com a ajuda de Deus, muitas vezes eu reconstruí este muro sozinha, só eu e Deus. Mas eu sei o plano que Deus tinha para a nossa vida. E Deus, Ele não é homem para mentir. Ele não é, e o que Ele me prometeu, que um dia Ele me daria um homem de Deus. Ninguém acreditava. E eu confesso que algumas vezes eu olhei para Ele e disse, não, Senhor, eu acho que o Senhor se enganou. Mas Deus é perfeito, para a honra e glória de Deus. Nós estamos aqui hoje e tudo que o Senhor prometeu, Ele está cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. É só uma lembrancinha, ela achou que não ia ganhar nada, né? Esse aqui é compartilhado, hein? Você lê primeiro, depois você me passa. Então tá, gente, muito obrigado, tá? Uma boa noite a todas. Foi um prazer participar desse momento. Falaram que o culto de mulheres é muito mais caloroso que o dos homens. Eu vim tirar a prova hoje. Terça-feira que vem nós vamos botar fogo nesse altar aqui com os homens também. Em nome de Jesus. Grande abraço. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. São um casal abençoado de Deus. Esse aqui eu acho que fica com vocês, ó. Tá bom? Então é isso, mulheres. Deus abençoe. E eu sei que o que Deus fez na minha vida, fez na vida deles, vai fazer na de vocês. E você está aqui pensando, quando será a minha vez? E Deus vai alcançar vocês com essa graça, com essa dádiva de um dia você e o seu esposo estarem aqui testemunhando com o que Deus fez na sua vida. Amém? Deus abençoe, fiquem todas à vontade. Já tá tudo certo? Tá tudo certo, pode ficar à vontade. Mas eu vou furar a fila, porque senão eu fico sem nada depois, tá bom?
bem. Muito bem, finalizamos mais um culto de mulheres aqui na Petros. Uma palavra poderosíssima, né, meu amor? Uma palavra direta dos céus para o coração das mulheres nessa noite de terça-feira. Nossa, uma palavra forte demais, né? Que a pastora Fran hoje pregou pra gente. Eu ainda estou meio assim, zonza, né? Que hoje até eu tive uma homenagem, né? Que é nosso 31 anos. 31 né, anos de casados. E o Ricardo deu a dica, né? Para viver 31 anos, você tem que ter a terceira dobra, a que te puxa para o centro de novo, que é o Senhor Jesus. E hoje teve uma palavra muito forte para as mulheres, né? A pastora Fran pregou que nós nunca, mesmo que os outros não acreditem em nós, Deus acredita, Ele sempre está pronto para nos dar uma outra chance, uma nova chance e uma vida nova. Muito forte a palavra sobre perdão, né? Nós não precisamos ficar nos acusando, não permitirmos sermos acusados do nosso passado, porque Deus, Jesus, é aquele que veio para tirar todo o pecado, para trazer o perdão e nos dar uma nova vida. Essa palavra veio direto dos céus para nós. Eu tenho certeza que você que acompanhou em casa também recebeu essa unção, essa graça. Então você imagine só o que estava aqui. Todo esse cenário aqui, a atmosfera que se moveu aqui na Petros nesta noite de terça-feira. Por isso fica o convite. Terça-feira que vem nós teremos o culto dos homens. Terça-feira que vem é culto dos homens. Na outra terça-feira, culto das mulheres. Você se programe para estar aqui. Venha conosco participar desse momento. Venha cultuar a Deus, receber uma palavra de ânimo, de renovo, receber a palavra de Deus e entregar-se também a esse Deus maravilhoso, misericordioso e que nos dá sempre uma nova oportunidade. Sexta-feira agora, né, minha princesa, teremos a nossa oração a partir das 8 horas da noite. Temos aqui o nosso encontro de oração. Você é nosso convidado também. Você não precisa fazer parte aqui da igreja. Mesmo que você nunca tenha vindo até aqui, você é nosso convidado. A oração move os céus. A oração é a chave para toda a vitória. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Se você está buscando uma resposta, se você está buscando mais intimidade com Deus, se você está buscando um encontro com Deus, mais poder, mais autoridade, então venha para a oração. Aqui na Petros, a partir das 20 horas, sexta-feira, nós aguardamos por você para termos esse momento incrível na presença, extraordinário na presença do Senhor. E no domingo é o nosso culto da família, né, meu amor? E esse domingo um culto muito especial porque vai ser Santa Ceia. Muito bem. Venha domingo às 19 horas e traga toda a sua família. Comece a semana na casa do Senhor e Ele vai abençoar todos os seus planos. E agora nós vamos para aquele café maravilhoso, sempre depois do culto das mulheres, eu não sei dos homens, né? Nós temos também. A gente sempre tem aquele cafezinho, aquela comunhão, aquela conversa legal. Muito bem. Podemos passear um pouquinho na fila ali? Vamos? Então vamos lá, meu amor. Aqui o pessoal está na confraternização. É muito importante você entender que nós chegamos aqui na igreja, temos um momento de louvor, oração, depois a palavra e depois nós vamos para a confraternização. Isso acontece tanto no culto das mulheres quanto no culto dos homens. E esse momento é muito importante porque é o momento em que os membros, aqueles que estão chegando agora, têm esse primeiro contato com os pastores, com os staffs, com aqueles que já estão há mais tempo, com aqueles que já estão caminhando há mais tempo e conhecem um pouco mais e podem se integrar, né? Criar raízes, né? Firmar amizades, relacionamentos, e isso é importante. Jesus, quando esteve à terra, ele sempre foi um pastor de relacionamento. Ele sempre promoveu relacionamento, encontros e sempre deixou uma mensagem para que nós vivamos em comunidade, vivamos em união. E é isso que está acontecendo aqui, a união. Nós estamos nos confraternizando, depois vamos conversar um pouco, um vai conhecer um pouco da vida do outro, vai descobrir um pouco, né, da caminhada, da fé, e um vai fortalecer o outro também. Eu vou ver se eu converso com alguém aqui na fila da confraternização. Vamos falar com alguém para saber
qual a palavra que impactou, né, nessa noite. Vou conversar com você. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Jadna. Jadna, uma palavra poderosíssima hoje no culto das mulheres, né? Tem alguma coisa assim que ficou gravada no seu coração que você vai levar para sua casa hoje, vai meditar no travesseiro? O que a Fran falou, né? Que a gente tem que pensar nos pecados, né? Antes de falar, antes de agir, pensar, né? Pensar com sabedoria. Que se a gente não pensar, a gente faz coisas erradas e peca mesmo, né? Então, eu vou levar para casa. Muito bem, mas se pecarmos, nós temos um que vem para nos lavarmos com sangue, né? Mas não podemos pensar assim, ficar pecando toda a vida, né? Temos que vigiar. Mas mesmo assim, às vezes a gente ainda peca, né? Porque a gente é de carne e osso. Mas Deus é o nosso Pai e Ele sabe do coração da gente. Amém. Amém, amém. Então é isso, né, meu amor? Muito bem. Então hoje nós encerramos essa terça-feira das mulheres, levando a bênção de Deus para dentro da nossa família. Que Deus abençoe você, que seja uma noite de sono tranquilo, de bons sonhos, de paz em seu coração. E venha conosco aqui caminhar junto nesse propósito, que é o propósito de irmos morar no céu. Grande abraço, uma boa noite e fiquem todos com Deus. Ô mulheres, eu me esqueci de dar um recado para vocês.